Tá, acho que agora vai. Quando vocês estiverem vendo o vídeo, vocês me falam, tá, gente? Pode levar o microfone? Não vou deixar. Estão vendo o vídeo? Tem um vídeo aí, tipo uma sala grande. Isso, é isso mesmo. Vou soltar. É o vídeo do test drive, né, que eles fazem para a batida do carro, pra vocês verem o que acontece. Deixa eu só tirar o som aqui, porque senão vai ficar bem alto. Ó, essa visão é ruim, mas ele vai mostrar de lado. E de dentro do carro, que é o mais importante deles, né? Peraí só um minutinho, gente, porque tem... Só porque tem alguém pedindo pra entrar. Sumiu a pessoa. Tá. Vocês continuam vendo o carro? Não, estou vendo. Tá? Tá. Vou soltar de novo. Sim. Vai mostrar de dentro. Tem os airbags ali, que é importante também. Olha lá, olha dentro do carro. Ah, ele vai pra frente, né? Sim, ele vai pra frente, ó. Acho que vai mostrar essa visão de cima. Não vai mostrar, não. Eu acho que esse era o principal. Era pra vocês verem que... Deixa eu parar de compartilhar. Daqui a pouco eu ponho de novo. Quando a gente tá dentro do carro, a gente tem que pensar que estamos dentro do carro. O carro tá a 100 km por hora, eu tô a 100 km por hora. Vambora. E aí, quando o carro bate... Essa força, né, ela é feita no carro, para parar o carro. Só que a gente... Boa noite, Boa noite, Paulo. Ô, Paulão, boa noite. Só Desculpa que o atraso aí. a gente também tá lá dentro a 100 km por hora. Então, pela primeira lei de Newton, que diz que se um objeto está em movimento com velocidade constante, que é esse caso, o carro, a gente está com velocidade constante, ele vai permanecer, ele tende, né, a permanecer aí nesse movimento. Ele tende a permanecer do jeito que ele está. Se o carro está andando para frente, ele tende a permanecer andando para frente. Do mesmo jeito que a gente que está dentro do carro, junto com ele, se movimentando com a mesma velocidade da mesma maneira, a gente tende a permanecer desse jeito, a permanecer se movimentando para frente. Aí quando o carro bate, acontece uma força externa, e essa força externa vai tentar parar o carro. Só que a gente também estava a 100 km por hora, então a gente também tem essa tendência de continuar para frente. E é por isso que o nosso corpo faz assim, né? E é lançado, né? Porque a gente vai querer continuar o movimento que a gente estava fazendo. A gente vai querer continuar indo em linha reta para frente. Tá, vou fazer uma pausa para respirar e para todo mundo pensar no que eu falei. E aí? Zero sentido? O que vocês acharam? Não, deu para entender muito bem, viu, Bia? Foi bem explicado. Carinha de assustada aí, agora, Geralda, o que você achou? Eu não entrei com o microfone. Tá, então vamos lá. A primeira parte... Tá mal, Bia? Eu tô um pouquinho, mas tá tudo bem. Não é nada de preocupante. Só um minutinho, deixa eu dar uma... Ver aqui o comentário do... Próximo no meio de um ônibus que está se movendo. Essa pessoa iria para trás, iria ficar parada no lugar. Boa pergunta. Deixa eu ler aqui a pergunta do Vinícius. Se alguém pulasse no meio de um ônibus que está em movimento. Então a pessoa está dentro do ônibus também, né, Vinícius? E aí essa pessoa vai pular assim. Ela iria para trás e ia ficar parada no mesmo lugar. Essa pergunta, se a pessoa está dentro do ônibus e pula dentro do ônibus, né? É isso. Isso aí é uma ótima pergunta. Pensa no que a gente falou. O carro, o ônibus, né? Vamos supor, o ônibus está andando a 100 km por hora.
Só que a gente que está dentro do ônibus também está a 100 km por hora. Senão a gente ia ficar socando assim no ônibus, né? Na traseira do ônibus. Porque ele ia estar muito mais rápido que a gente. Mas não, se o ônibus está a 100 km por hora, a gente também está a 100 km por hora. Isso entra numa questão que a gente chama de referencial, que é meio que ponto de vista. Se eu estou sentado do seu lado dentro do ônibus e olho para você, você está parado. Certo? Eu, sentado dentro do ônibus. O ônibus está andando lá a 100 km por hora, mas eu estou sentado do seu lado, olhando para você. Você está parado, certo? Se você está do meu lado, eu estiver parado. Só que se eu estiver do lado de fora, na rua, olhando o ônibus passar e você está lá dentro, você vai estar na mesma velocidade que o ônibus. Então, se você está andando dentro de um ônibus, que esse ônibus está a 100 km por hora, você também está a 100 km por hora. Até aí, tudo bem? Vocês concordam comigo que se eu estou dentro do ônibus que está andando a 100 km por hora, eu também estou a 100 km por hora. Peraí, eu ver que tá com o microfone bem ruim, peraí. Acho que parou agora. Então, essa parte dessa pergunta que o Vinícius fez, que foi muito interessante. Tá, então se eu tô dentro do ônibus e o ônibus tá a 100 km por hora, eu também tô. Se eu pulo dentro do ônibus, eu vou continuar no mesmo lugar, como se eu estivesse parado, porque eu também tô. Ó, pensa aqui, o ônibus tá aqui indo a 100 km por hora. Só que eu também tô indo junto com ele a 100 km por hora. Se eu pulei, eu vou acompanhar o ônibus, porque eu tô na mesma velocidade que ele. Vocês entenderam? Então, não é como se eu pulasse em cima do ônibus, eu não ia ficar para trás. Eu ia continuar no mesmo lugar, porque eu estou na mesma velocidade que o ônibus. Professor, eu queria essa dúvida aí. Tirou o microfone. Você falou alguma coisa, Vinícius? Eu não entendi. Só tava falando obrigado, porque eu só queria perguntar isso mesmo. Você entendeu? Por que ele continua? Ele não vai para trás? Entendi, obrigado. Todo mundo entendeu, gente? Por que se uma pessoa pula dentro de um ônibus? Inclusive, tem um exemplo sobre isso que é muito bom. Que não tem a ver com pular dentro de um ônibus, é como se você tivesse... Imagina que é uma caminhonete. Só que a parte de trás da caminhonete é uma piscina. A capota da piscina, você está lá na piscina. Aí tem um trampolim, e aí você vai pular dentro da piscina que está dentro da caminhonete. E aí já fizeram vários memes desses na internet, que se você pula dentro da piscina, do trampolim, o trampolim está preso na caminhonete como tudo, e andando. Se você pula para dentro da água, e aí como se as pessoas a gente tem essa impressão, né, de que se eu vou pular, o carro vai embora e vai me largar para trás. E eu vou cair no chão. Mas não, porque a gente está na mesma velocidade do que ele. Vocês entenderam? Então se eu pulei, eu vou junto. É como se estivesse aqui, ó. Tá aqui, a caminhonete tá aqui, eu tô aqui. Aí a gente tá indo junto. Eu pulei, eu vou continuar indo. Porque eu também tava na mesma velocidade que ele. Não tava com velocidade menor, né? Tá igual, se eu pular... Vocês podem fazer o teste de pular no ônibus também, se vocês quiserem. Não aconselho. Principalmente Beatriz. Oi. Se ele tiver 100 km por hora. Diga. Mas se eu estiver no teto de um ônibus, por exemplo, não é bem no teto, né? Do ônibus. Pula assim, o ônibus passa e deixa a pessoa para trás, não? Não. Se você tiver... Por exemplo, você tá em pé em cima do ônibus. Sim, em cima, né? Em pé. Do lado de fora. Isso. Entra questões que não são só essas, por exemplo, se estiver ventando muito, coisas do tipo. Mas suponhando que você esteja lá em cima do ônibus, mas você está andando junto com ele. Como se você estivesse só parado andando em cima do ônibus. Só que você tá... Para você estar andando junto com ele, você tem que estar na mesma velocidade que ele. Você não pode estar mais devagar ou mais acelerado. Você tem que estar na mesma velocidade que ele, se você está parado em cima do ônibus. Então, se você está indo e você pular... Na hora que você pula, é como se você pulasse e fizesse assim pra frente. Porque você tá rápido também. Você vai tirar o seu pé do ônibus, só que na hora que você pula, você faz isso aqui, ó. E o ônibus também faz. E pra frente, no caso. Porque é isso que eu falei. A gente tem essa tendência de continuar no movimento que a gente tava. Se você tá andando em cima do ônibus e o ônibus tá indo pra frente, com velocidade constante,
Você está lá, andando, lá parado em cima do ônibus. 100 km por hora. Você está 100 km por hora. Na hora que você pula, o seu corpo vai continuar para frente. Sabe? Para continuar no movimento que você estava. Ele vai... Se eu pular, não vou sair fora, não? Não. Não. Você vai fazer assim, ó. Tá indo ônibus, você tá aqui. Vocês estão indo junto. Isso. Acontece isso. A Pensa, pressão Paulo. tem que ele vai deixar Sim, por baixo dos pés e vai sim. embora. Assim, a rigor, isso não acontece porque lá fora, se o ônibus estiver 100 km por hora, vai estar ventando pra caramba, você vai cair. Porque ninguém consegue ficar em pé em cima do ônibus. Não De maneira real. Mas se você faz isso, por exemplo, dentro do ônibus, você dá aquele Conheço uma pulinho. galera que fica em cima do teto do ônibus e não cai. Meu Deus, essa galera aí não dá pra andar comigo, não. Eu sou medrosa. Não dá, não. Cai por nada, não cai por nada, nem nas Pois é. curvinhas não cai. Exatamente. Aí a questão é tudo essa, ó. Tô lá dentro do ônibus. É o que o Vinícius falou, eu estou dentro do ônibus. Aí eu vou dar um pulo dentro do ônibus. A gente tem essa impressão de que a gente está nessa velocidade rápida que o ônibus está, porque a gente está meio que preso nele, né? Tô com o pé no ônibus. Tá, então o ônibus está a 100 km por hora, eu tô dentro dele, eu tô a 100 km por hora. Até aí você concorda, Paulo? Se eu tô Mas dentro... aí, Bia, você vai ficar no ar. Você vai ficar no ar, o ônibus vai passar, não? Se você tá... Não. Sabe por que não? Porque a gente são dois objetos diferentes. Eu e o ônibus, ok. Sim, só que se eu estou dentro do ônibus e esse ônibus está andando a 100 km por hora, eu também estou a 100 km por hora. Você não concorda? Certo? Concordo. Você concorda? Certo. Então, se você dá um pulinho, você vai só tirar o seu pé do ônibus, mas você ainda vai continuar a 100 km por hora. Você não vai só a zero do nada, você não vai, entendeu? Só parar, você também tá rápido. Esse é um conceito difícil de pensar, né? De que a gente tá tão rápido assim. Mas pensa se você, na hora que você... Essas cenas de filme que a gente pula do carro, você fica rolando, não fica? Porque você tava tão rápido quanto o carro. A velocidade do seu corpo era a mesma do carro que você tá dentro dele. Certo? Então se você dá um pulinho, e aí entra a primeira lei de Newton que fala que o corpo não é o seu corpo, o objeto, né? Ele tende a continuar no movimento que ele estava. Se eu estava andando para frente no ônibus a 100 km por hora, eu dei um pulinho, eu não vou pular e ficar parado. Eu estou a 100 km por hora. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou acompanhar, digamos, o ônibus, porque o meu corpo, ele tende a continuar. É por isso que quando o carro bate, isso é muito... intuitivo de pensar. A gente está no carro 100 km por hora. Na hora que o carro bate, essa força que parou o carro. A gente está lá dentro. A gente não foi parado. O que parou foi o carro. E é por isso que a gente é jogado assim. Porque o nosso corpo também estava a 100 km por hora. E aí, sabe esses acidentes que são feios? As pessoas estão sem cinto de segurança. E aí ela é jogada para fora pelo vidro? Certo. É por isso. O corpo dela estava muito rápido. Estava tão rápido quanto o carro. Na hora que ele bate, o carro para, mas o corpo da pessoa não. Tipo, essa força ela não foi feita na pessoa. Ninguém veio e te parou assim. Parou o carro. O seu corpo quer continuar no movimento que ele estava, no estado natural que ele estava, que era numa velocidade de 100 km por hora. Então ele te joga para frente. Assim, Sim. entendeu? Beleza. Por isso que quando você pula dentro do ônibus, você não vai ficar, o ônibus não vai te deixar para trás, porque você tá na mesma velocidade que ele, sabe? A não ser que o ônibus esteja parado, tipo, você tá em cima do ônibus e você tá parada em cima do ônibus. Se você pula e na hora que você pula o ônibus arranca, aí você fica para trás. Mas caso contrário, não. Se você estiver na mesma velocidade que ele, você vai continuar teoricamente, né, na velocidade que você estava, porque essa é a tendência que a gente tem, a tendência... É isso que a lei diz, basicamente. Vocês estão perguntando muito bem, porque é isso que a lei diz. Ela diz que se eu estou em movimento com velocidade constante, o meu corpo, né, o objeto, ele vai sempre querer, ele vai tender a continuar em movimento com velocidade constante. A não ser que alguma coisa alguma força externa venha e aplique nele alguma força, né? Isso que acontece quando a gente bate o carro.
100 km por hora dentro do carro, tranquilo. Veio uma força, pode ser um poste, por exemplo, e bateu e parou o carro. E aí interrompeu, né, esse movimento constante. Mas a gente que está dentro do carro, não. A pessoa não. E ela é jogada para fora porque ela tem essa tendência de continuar no movimento que ela estava, que era para frente, com essa velocidade alta aí. E aí para isso que serve o cinto de segurança. A gente põe o cinto, pum. Na hora que o carro bate e a gente é jogado, ele segura. É como se ele fizesse o papel que o poste faz para o carro. Se quando eu bato o carro no poste, o carro para, o cinto de segurança, e a gente também vai ser lançado, né? O cinto de segurança segura a gente. O cinto de segurança, o... Ai, desculpa, pera. Respira fundo. Tá tudo bem. Só um minuto. O cinto de segurança e o airbag. Vou mostrar um vídeo de novo pra vocês. Aquele vídeo é muito bom. Ai, calma. Vou passar o vídeo de novo. Eu vou voltar para a parte boa, que é a parte que mostra de dentro do carro. E é a mais importante que a gente vê, né? Lá de dentro. Estão vendo o carro, gente? Sim. Tá. Sim? Vou soltar então pra vocês verem. Aí vocês prestam atenção que quando o carro bate, ele é parado, né? Então tem essa força externa que vai fazer ele parar o movimento dele. E é a mesma coisa, só que a gente que tá dentro do carro, que também tá em movimento com velocidade constante, não tem nada segurando a gente, teoricamente, se a gente não tiver de cinto. Então a gente vai tender a continuar no nosso movimento que a gente estava, que é indo pra frente junto com o carro. E aí a gente é jogado pra fora se a gente estiver sem cinto. Olha pra você ver. É. Vocês viram? Que o corpo dos bonequinhos, né, que faz as pessoas, ele faz assim, e aí o cinto segura. O cinto segura. Se tiver sem cinto, a gente é jogado. E aí, quanto mais rápido você tiver, quanto mais rápido o carro tiver, pior é a batida. Por quê? Porque mais rápido o nosso corpo vai estar também. Aí pensa, se eu tô sem cinto, eu andando num carro, mas eu tô com uma velocidade constante, né? Mas era uma velocidade constante de 10 km por hora. Quando eu bater, o meu corpo vai estar só 10 km por hora. Então ele não vai ser jogado para longe, ele vai dar um arrancozinho só. Pequeno, digamos assim. Se eu tô a 100 km por hora e eu bato o carro, o meu corpo estava a 100 km por hora. Então ele vai tender a ir como se ele estivesse numa velocidade de 100 km por hora. Então eu vou ser jogada para muito mais longe. Por isso que a gente não pode correr de carro, principalmente sem cinto. Então é isso. O ponto principal da lei é: se eu tô parado, o meu corpo, o objeto, né, ele vai tender a continuar parado, sempre parado, a não ser que algo venha e faça uma força de algum jeito para poder mudar o estado natural dele. Se eu tô parado, eu vou continuar parado, a não ser que alguém venha aqui e faça alguma coisa para me tirar do meu lugar. E se eu tô com velocidade, se eu tô me movimentando, né, mas com velocidade constante, o objeto ele vai tender a continuar se movimentando com velocidade constante. A não ser, e aí em linha reta, tá? Importante. Se mover com velocidade constante em linha reta. A não ser que alguma força externa haja sobre ele. E é isso que acontece na batida do carro. Tô indo com uma velocidade constante, acontece uma força externa aqui no meu carro, né? Que vai parar o carro, mas aí o meu corpo vai tender a continuar no movimento que ele estava, que é pra frente, com velocidade constante. Então ele vai ser arremessado. E aí uma coisa muito importante que a gente tem que entender:
O meu corpo, que ele é jogado assim pra frente quando eu bato o carro, ele não sofre nenhuma força, sabe? Não vem ninguém e me empurra assim, sabe? Pra eu fazer esse movimento. Isso é uma tendência natural, que é gerada pela primeira lei de Newton. Essa tendência natural de continuar do movimento que você estava. A força que para o carro, ela é feita só no carro. Eu bati foi no carro. Quem parou foi o carro. Eu só continuei no movimento que eu queria estar. Aí, se eu tiver sem cinto, se eu tiver com cinto me segura. E aí tem o caso da força agindo. Caso contrário, não. O primeiro exemplo, que é o exemplo do ônibus, e você segura no ônibus e o ônibus está parado. E aí ele arranca e você dá aquele deslizadinha para trás. É interessante porque essa força nessa deslizada, essa que faz o ônibus se mover, ela é apenas no ônibus, não é feita nenhuma força na gente, certo? E quando ele sai do lugar, o nosso corpo está parado junto com o ônibus. O ônibus está parado, estou parado dentro dele. Aí, o nosso corpo, ele quer continuar parado, porque a gente tem essa tendência de estou parado, vou continuar parado. Só que o ônibus se move. Aí na hora que o ônibus se move, é como se o chão do ônibus fosse para frente e o nosso corpo queria ficar parado, então ele se desequilibra, sabe? É um pouquinho confuso, mas eu tô parado. O chão se moveu, né, e me desequilibrou. Aí eu faço assim para trás. Porque o meu corpo quer continuar onde ele estava. Ele quer continuar parado onde ele estava. Eu não ouvi. Tá, então é isso. Tô parado no ônibus, o ônibus tá parado. Pela primeira lei, o meu corpo vai tender a continuar parado. Só que aí o ônibus vai e se move. Na hora que o ônibus se move, o meu corpo, que tava parado, quer continuar parado. E aí o chão, do ônibus, né, que a gente tá encostado nele, o chão se move e a gente se desequilibra. Porque a gente queria estar parado. Então, a gente se desequilibra, faz um arranquinho pra trás assim. Tem uma foto aqui no exemplo, na apresentação. Eu sempre trago a apresentação, eu sempre falo sem mostrar a apresentação. Ó. Tá aqui, ó. Quando uma pessoa está dentro de um carro parado e ele acelera bruscamente, a princípio a pessoa está parada. Então, pela primeira lei, quando o carro acelera, ela tende a permanecer parada. Como que o piso sobre os pés da pessoa mexe, né? Se a gente está pisando, está em pé no ônibus. O piso mexe porque o ônibus se movimentou. A gente se desequilibra. Porque a gente estava parado. E a gente queria permanecer parado, né? Esse é o primeiro exemplo. E aí agora o exemplo do carro que eu mostrei. O carro está se movendo. Aqui, ó. Está se movendo com velocidade constante. E aí tem uma freada brusca ou ele bate alguma coisa. E aí o nosso corpo, que estava na mesma velocidade que o carro, ele é meio que lançado, né? Ele continua o movimento que ele estava, que era para frente, e aí a gente é lançado. Se a gente tiver sem cinto, a gente voa para fora do carro, bate no vidro e afins. Se tiver com o cinto segura a gente. E isso mostra porque é tão importante usar o cinto. Principalmente se a gente está numa estrada ou quando a gente está com um carro muito rápido. Porque os acidentes são muito piores quando a gente está com uma velocidade maior, né? E aí eu vou contar para vocês agora uma relação importante. Assim, se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, é muito mais difícil, por exemplo, tirar do lugar uma coisa que está parada. Por exemplo, tem uma pessoa parada. Eu consigo empurrar ela muito mais fácil se ela for uma pessoa mais leve, se ela tiver menos massa. E aí eu vou chamar aqui, vou diferenciar massa de peso. Massa é como se fosse quantidade de matéria no nosso corpo, de átomos, digamos assim. O que a gente chama de peso, na verdade, é massa. E aí tem uma relação. Tudo que é mais pesado, que tem mais massa, é mais difícil de mover, vocês concordam? Certo? E aí, por exemplo, e tudo que está se movimentando, quanto mais pesado for, mais difícil é pra gente fazer essa coisa parar, certo? Certo. Então tem uma relação. Aí eu vou definir o que é inércia, para explicar. Ó.
A massa de um objeto pode ser entendida como a quantidade de matéria que esse objeto possui. A inércia, por sua vez, é essa propriedade que os objetos têm de permanecer no seu estado natural. Ou seja, continuar parado se estiver parado, ou permanecer em movimento se estiver em movimento. Então é isso. Essa tendência, que a gente chama, né, dos objetos continuarem parados se estiverem parados, ou em movimento se estiverem em movimento, a gente chama de inércia. Por isso que chama lei da inércia. E tem uma relação importante entre massa e inércia, que diz que quanto maior a massa, maior a inércia. O que significa? Agora é uma parte importante. Falar que o objeto tem mais inércia significa que para poder mudar o seu estado natural, você tem que fazer mais força. Ou seja, se eu tenho mais massa, eu peso quanto? 87 quilos. Tem muita massa. Para conseguir me tirar do lugar ou me parar se eu estiver em movimento, tem que fazer mais força. Isso significa que eu tenho mais inércia. Ou seja, eu tenho uma resistência maior a mudar o meu estado natural. É mais difícil me tirar do meu estado natural. Isso significa falar que eu tenho mais inércia. E aí a relação é, quanto maior a massa de um objeto, maior é a sua inércia. Ou seja, quanto maior a massa, mais difícil é tirar ele do seu estado natural. Se ele estiver parado, mais difícil vai ser eu fazer ele se movimentar. Se ele estiver em movimento, mais difícil vai ser fazer ele parar. Eu tenho asma, gente, desculpa. Então é isso. Aí, conceitos importantes é a gente entender o que é inércia. Inércia é essa característica, essa tendência que o corpo tem. Aí é isso. Se eu tenho mais massa, eu tenho mais inércia. Então, se eu tenho mais inércia, é mais difícil me fazer mudar de estado natural. Inércia e massa é a mesma coisa. Não. Massa é o que a gente chama de... Sabe o que a gente chama de peso? Fui na balança, me pesei, estou pesando 87 quilos. A gente chama de peso. Mas, na verdade, é massa corporal. O que tem de matéria, de quantidade de átomo no nosso corpo. Isso é massa. Isso é massa. Uma coisa. Inércia é uma propriedade. É essa resistência que os objetos têm, os objetos em geral têm, de mudar o seu estado natural. O que eu falei, que se você está parado, você quer ficar parado. Se você está em movimento, você quer continuar em movimento. Quanto maior é essa resistência a mudar de estado natural, essa resistência chama inércia. É só o nome que a gente dá. E aí, isso eu estou falando que tem uma relação entre as duas coisas. Que é a seguinte: quanto mais pesado, né? Quanto mais massa tem um objeto, mais difícil é fazer ele sair do seu estado natural. E aí, falando assim, é muito abstrato assim. Mas se a gente pensa no nosso dia a dia, isso faz sentido. Se você pensar que uma coisa que tem mais massa, que a gente chama de mais pesado, é mais difícil de fazer essa coisa se movimentar se ela estiver parada. Tô parada, quero empurrar o armário. Quanto mais pesado for o armário, quanto mais massa ele tiver, mais difícil vai ser fazer ele se movimentar. Vocês concordam? Sabia. Só um minutinho. Se esse armário tá descendo, rolando o morro, quanto mais pesado ele for, mais difícil vai ser quanto mais massa ele tiver. Isso que eu tô querendo dizer falando mais pesado. Quanto mais massa ele tiver, mais difícil vai ser pra mim, pras pessoas, né, fazer ele parar. Então, o mais difícil vai ser fazer ele mudar o seu estado. Se ele estava em movimento, mais difícil vai ser parar ele. Se ele estava parado, mais difícil vai ser eu colocar ele em movimento. Então, não significa falar que inércia e massa são a mesma coisa. Não são. São completamente diferentes. Mas tem uma relação que quanto maior maior a outra. Ou seja, quanto maior a massa, maior a inércia. Então, quanto maior a massa, mais difícil é fazer o objeto mudar o seu estado natural. Se está parado, quer ficar parado. Se está em movimento, quer ficar em movimento. Então, se a inércia, como a inércia é essa resistência, né?
Quanto mais pesado for, mais difícil é. Então, maior é a resistência. Vocês concordam que quanto mais difícil for e fazer uma coisa se movimentar, mudar o seu estado, maior é a resistência, mais ele resiste a essa mudança de estado, então maior é a inércia. Esse é como, um exemplo, um carro desligado, né? Ele é muito mais fácil de você empurrar aquele carro do que um caminhão. Sim. Basicamente isso. Porque o caminhão tem mais massa, é mais pesado, né? Ele tem mais massa, então ele tem mais a inércia e a resistência dele parado, né? Isso, exatamente. Então é isso. Pensar o conceito de inércia, ele é difícil de pensar. Então eu não vou chamar de inércia agora assim. O que eu quero que vocês entendam, independente de se chamar inércia ou não, é que quanto maior a massa de algum objeto, mais difícil é você mudar o estado natural dele. Então, mais difícil vai ser você fazer ele se movimentar se ele estiver parado. O que aí é mudar o estado natural dele. Se ele estava parado, você quer fazer ele se movimentar. Se ele tem mais massa, fazer isso é mais difícil. Se ele está em movimento, ele está descendo alguma coisa rolando, mais difícil vai ser. Aí ele está em movimento. Esse é o estado natural dele, é em movimento. Se ele tem mais massa, mais difícil vai ser eu fazer ele parar. Entendeu? Sim. Então, mais difícil vai ser eu mudar o estado natural dele. Então, quanto mais massa, mais difícil é você... aí, vamos pensar no exemplo do carro. Se eu estou andando de carro, tal, e eu paro na frente do carro, eu não consigo parar o carro com o meu corpo. Se o carro bater em mim, tchau eu. Sabe? Por quê? Porque o carro ele tem mais massa do que eu, tem muita massa, né? Então, para eu conseguir parar ele... parar o carro. Isso, sim. Se eu quisesse parar o carro, eu ia ter que fazer muita força, que eu não tenho para fazer. Agora, se o carro bate num muro, ele vai ser parado, porque o muro tem mais força, digamos assim, né? Ele vai conseguir vencer essa resistência, né, do carro de permanecer em movimento. E aí, gente, falei várias coisas, não falei nada. E aí? Vamos comentar. Não entenderam nada? Acharam confusão? Eu tô meio moço. E você, Paulo, que comentou muito, o que você achou desse final aí? Achou confuso? É bem confuso, eu acho. Não, beleza, vou entender. E você, Rosângela? No início é meio confuso, mas depois a gente vai pegando, vai encaixando uma coisa na outra, vai... Que bom. Como você falou na aula passada, que nós estávamos comentando, que eu fui empurrar o guarda-roupa, né? Então, meu guarda-roupa é muito grande, então ele é muito pesado. Então, eu custei. Aí eu te falei que eu tive que encostar na parede para me ajudar, que eu fiz um ponto de apoio para empurrar o guarda-roupa. Né? Então, agora, por exemplo, essa mesa aqui, essa escrivaninha que eu tenho aqui, é facinho, eu rego ela para lá e para cá, porque ela é mais leve. Exatamente. Né? Mas o guarda-roupa, não, essa relação, como o guarda-roupa tem mais massa do que a escrivaninha, você fazer o guarda-roupa se movimentar, então sair do estado dele, que era parado, para se movimentar, é mais difícil do que você fazer uma escrivaninha que tem menos massa, sair do estado dela, que é parado, para se movimentar. É isso mesmo. No começo eu fiquei meio confusa, mas agora eu entendi. Sim, é isso. A da aula passada para a aula de hoje eu completou. Sim. E é basicamente... Então é isso, assim, se... Aí os pontos importantes são... se o objeto ele vai sempre tender a continuar no estado natural dele. Então, se ele está parado, ele vai tender a continuar parado. Se ele está em movimento, ele vai tender a continuar em movimento. Mas, isso é uma coisa importante. Esse tender a continuar em movimento é em movimento em linha reta. Então, por isso que vocês já viram, já escutaram a expressão quando você está andando de carro muito rápido, você vai fazer uma curva e você não consegue fazer a curva e você sai pela tangente. As pessoas falam essa expressão assim. Você passa reto, Passou né? direto. Passou direto. Por quê? Porque para fazer a curva, a gente está andando em linha reta. A princípio. Velocidade constante, linha reta. Aí, por essa lei, a gente vai tender a continuar em linha reta com velocidade constante, certo?
para a gente poder fazer uma curva, a gente vai ter que fazer uma força. Então tem uma aceleração, que na verdade é desacelerar o carro, né, para fazer a curva. Então, a gente desacelera o carro para fazer a curva. Se a gente não consegue desacelerar o carro para fazer a curva, ele tende a continuar nesse movimento que ele estava, em linha com velocidade constante. Então ele passa reto. Ele vai derrapar, né? Sim, ele derrapa e passa reto. Então, quando você não consegue fazer a curva, o seu carro, pela primeira lei de Newton, ele está com velocidade constante e andando em linha reta. Você não consegue fazer ele virar, você não consegue fazer ele virar. Então, ele vai continuar no movimento dele, que era em linha reta, com velocidade constante. Então, é isso. Parado, quer ficar parado. Em movimento, ele quer continuar em movimento em linha reta. E perceber essa relação, esses são os objetivos da aula. E perceber essa relação entre massa e inércia. Se tem mais massa, é mais difícil de fazer ele mudar o seu estado. Se tem menos massa, é menos difícil de fazer ele... E outra coisa importante também, que a gente estava falando sobre o carro bater, por exemplo. Quando o carro bate, a gente tem que entender que essa força, né, que parou o carro, ela foi feita só no carro. E é por isso que a gente continua o movimento para frente. A gente vai continuar no movimento que a gente estava. A gente não sofreu força nenhuma, sabe? Quem sofreu foi o carro. A gente vai continuar em linha reta, igual a gente estava. E aí a gente põe o cinto e isso não acontece. O cinto segura a gente. Tem uma outra coisa que eu tá veio aqui na minha cabeça, fugiu, peraí, gente. Não, linha reta. Cadê? O cinto segurou. Tá. Eu vou fazendo a chamada enquanto eu vou lembrar o que eu tinha pra falar. Porque eu vou ter que fazer devagarzinho. Gente, vou contar pra vocês. Eu tô aqui assim porque pessoas na minha casa, a gente tá com sintomas de Covid. Eu ainda não consegui fazer o teste, mas eu tô com alguns sintomas, assim, e tal. Então, E eu tenho asma, então eu tenho que fazer devagarzinho, senão eu canso, entendeu? Mas assim, tá tudo bem, não se preocupe, tá? Só queria deixar vocês à parte porque que eu tô falando devagar, eu tenho que parar, dar uma respirada. E a bombinha? Tá aqui, ó, sempre. Ela tá sempre aqui. Deixa eu fazer a chamada. E a gente pode ir perguntando, viu, se vocês tiverem dúvida. Acorda, Adriana. Eu já começar com ela, Adriana. Bom dia. Bom dia. Diga. Eu tenho uma curiosidade que eu quero te perguntar, vamos ver se você consegue explicar. Diga. Por que quando a gente coloca o remo dentro d'água, ele parece que o cabo dele está torto? Entendeu? Uhum. Sim, é que nem como a gente coloca colher na água e a colher parece maior. Se você pegar uma caneta dessa aqui e enfiar a metade na água, parece que ela está torta. Uhum. Isso tem a ver com refração da luz. Ah, sim. Isso, é porque assim, deixa eu ver se eu consigo explicar. Se você não quiser explicar hoje, não tem problema não. Não. É porque é uma coisa um pouquinho mais tem a ver com luz e tal. Quando você coloca, é que nem vidro. Sabe como que vidro embaça as coisas? Sim. A água é mais ou menos como é que se fosse um vidro. Se a gente parar pra pensar. Você coloca, aí assim, tudo que a gente vê, a gente só consegue enxergar porque bate luz nas coisas. E é basicamente o seguinte, eu só consigo ver essa caneta aqui porque a luz vem, bate nessa caneta e volta no meu olho. E eu vejo que tem coisinhas... Isso, reflexo. Tem coisinhas no cérebro, tal. E aí, as coisas, quando bate aqui, não só reflete. É que nem quando você coloca... Aí, quando você coloca a caneta na água, é um processo que chama refração. E aí, ele vai deixar ele tortinho assim. Tem a ver com a luz. O céu durante o dia, assim, ele é azul por uma questão mais ou menos que nem essa. É como se a luz do sol ela é branca. Ela é toda branca. Só que o branco é a mistura das cores do arco-íris. Sabe? É como se você mistura todas as cores do arco-íris e tem o branco.
Aí a luz que vem do Sol é branca. Na hora que ela bate, entre aspas, né, na atmosfera da Terra, é como se acontecesse isso, ela entortasse, sabe? Como que aqui a gente vê a caneta tortinha, a gente vê ela um pouco diferente, não vê? É como se a luz batesse, entortasse e deixasse visível só a parte azul da luz branca, sabe? É o mesmo processo da caneta. Quando você coloca na água, é como se desse uma quebradinha nela assim. Isso, e aí você vê ela como se estivesse torta, né? Só que é só uma impressão por causa de reflexão da luz. Porque tudo que a gente vê, por causa... É por isso que, por exemplo, o espelho. A gente só se vê no espelho porque a luz bate no espelho, reflete na gente e tal. Tanto que a gente não consegue... Na verdade, a luz bate na gente e reflete no espelho. Se a gente apagar a luz, a gente não consegue ver no espelho. Por quê? Porque o que a gente está vendo ali é um reflexo da gente, que vem da luz. Bateu a luz na gente, por exemplo, tá aqui, isso aqui é vocês são um espelho. Aí a luz vem aqui, bateu em mim, voltou aí e refletiu no espelho, que são vocês. Se não tiver a luz, isso não acontece, sabe? Por isso que a gente não vê no escuro, nada. Inclusive. E aí tem a ver com isso. Quando você coloca a caneta dentro da água, ela dá uma quebradinha assim. Chama refratar. O nome físico, né, chama refratar. É refletir e refratar. Eu não sei se a gente consegue chegar a estudar isso, mas eu vou tentar trazer uma coisa para vocês verem se der tempo. E eu não sei como é que vai ficar as coisas, né? Porque... Tá bom, Bia, vai descansar um pouco aí. Juvencio, depois a gente pega para você, Juvencio. Um abraço. Tá tudo bem. Eu vou acabar de fazer a chamada. Calma. Depois ela explica para você. Tá muito cansada hoje. Tá tudo bem. Bia. Explorando de você, Bia, desculpa aí. Jamais, eu adoro falar, gente. Mas eu acho isso muito interessante, porque refração é um conceito muito importante. Principalmente porque é por causa dele que a gente vê o céu azul. E o céu azul é muito bonito. Sabe quando um dia vai ficar meio frio, aí dá o finalzinho da tarde, fica meio alaranjado? Tem a ver com isso também. Mas eu vou contar. Por quê? Não vou. Mas tem a ver com isso, sim, saibam. É como se entortasse um pouquinho mais ou um pouquinho menos, em vez de sair só o azul, sair um pouquinho do laranja também. Basicamente isso. Mas, voltei para chamar. Eu falei Adriana, Alessia, Ana Aparecida. Tá. Gente, qualquer dúvida, pode me mandar nos apps, que eu respondo vocês, tá? Porque eu sei que eu falando aqui parece confuso, mas eu vou mandar para vocês leem. A aula também, vocês veem depois. Se tiver dúvida, me fala. Vinícius. Presente. Geralda. Presente. Yara. Presente. Juvencio. Presente. Maria Cleonice. Presente. Miralva. Presente. Como é que foi aí, Miralva? A aula, o que você achou? Excelente. Muito bom. Então tá bom. Paulo. Presente. Rita de Cássia. Presente. E Rosângela. Tô só com sono, tô na abrição de boca. Então é isso, gente. Ó, vou deixar aqui de atividade, entre aspas. Tô aqui, filha. Tô vendo. Você foi a primeira que eu pus. Beatriz, faltou eu a tô Sheila. aqui. Desculpa. Ana Maria, você também. É porque eu vejo vocês e aí eu não falo o nome. Eu fico, fulana tá aqui. Desculpa. Ana Maria tá aqui, coloquei. Sheila também tá aqui, coloquei. Tem coisa aqui de novo. Gente, dever de casa, que na verdade não é um dever de casa, é só uma recomendação. Observa as coisas da sua vida, fica observando. Porque quando a gente observa, aí você lê lá, tipo, então tudo que tá parado quer permanecer parado, tudo que tá em movimento quer permanecer em movimento. Quando a gente
tem isso na cabeça, a gente observa as coisas, a gente fica, então isso aí, ó, primeira lei. Isso aqui, ó, terceira lei. E aí, vocês vão ver como é que é legal. Mas você observa assim a sua vida, aí você tá no... Você vê, sei lá... Vocês já viram aquele... Tem um vídeo, todo mundo já viu. Tem um monte de copo na mesa assim, aí uma pessoa vem, pega segura o pano, né? Que tem na mesa, puxa de uma vez e nada cai da mesa. Já viram? Sim. Isso aí também, ó. Isso aí é a qual lei? Primeira, essa de hoje. Também. Tá vendo? Era nessa também. Essa também. Sim, porque os copos, os pratos, trem que tá na mesa, estão lá parados na mesa. Aí, quer ficar parado na mesa. Você puxou, você fica tudo parado na mesa. E aí, o truque é a velocidade que você puxa o pano. A gente já aprendeu sobre força de atrito, né? Se você puxa devagarzinho, os trem vem tudo acompanhando. Certo? Bem, Se você puxa rápido, o atrito fica um pouquinho menor. Tem menos atrito. Se tem menos atrito, os trem ficam tudo parado onde estava. Eu não tenho Então é coragem de isso. fazer isso. Oi? Faz com Eu coisa que não não tenho quebra. coragem de fazer isso. Mas faz o quê? Aí a dica é, você lembra que eu falei pra você, a gente falou que tem uma relação com massa e inércia? Então quanto mais pesado for a coisa, mais difícil é fazer ela mudar do seu estado. Se você coloca um copinho michuruca que é levinho, ele vai vir fácil, né? Você tem que colocar um negócio que tem mais peso, um trem, sei lá, uma taça de vinho caríssima, que você não tem medo de quebrar. Não, tô brincando. Tô brincando. Já então é isso. Aquele vinho caro de R$ 25 e perto. Tem que colocar um pouco de requeijão, né? É, isso mesmo. Melhor. De Melhor. Aqueles antigos, sabe aqueles antigos de milho, que eles são gordinhos assim, ó? Esse aí é requeijão. Sim. Isso aí, tá Tem vendo? coragem. Mas é isso, gente. Aí a minha dica é uma sugestão pra vocês fazerem na sua vida. Observem. Tudo que tá acontecendo, observe. Fala assim, nossa, aquilo ali caiu. Por que caiu? Foi isso. É legal, tá? É isso, Tá gente. bom, Qualquer dúvida, mande para mim no zap. Estou à disposição. A aula tá gravada, vou colocar no YouTube. Acho que já estão lá. Quem não assistiu, vê isso aí. Tem a 8. Acho que você não assistiu a 8 e a 7. Tá tudo lá no YouTube. Assiste. E é isso. Bom fim de semana. Tá, o Beatriz, para mim, por favor. Manda o quê? Olha, para mim poder imprimir da aula Tá. de hoje. Vou mandar lá no WhatsApp pra vocês. Tá bom? Beijo. Tá bom, Semana que vem. boa noite, bom descanso para você. Melhoras pra Obrigada. você, viu? Tchauzinho. Melhoras, Bia. Obrigada, gente. Tá tudo bem. Se cuide. Valeu, Tchau, melhor. tchau. Tá, boa noite aí. Boa noite, Bia. Fala boa Boa noite, noite. espectador. Boa noite a todos. Até mais. Acorda, Adriana. Tá dormindo aí ainda? Eu tô acordado, Tadinha, tá com sono. eu tô dormindo. Deixa eu quieto. Deixa você quieta, né? Dormindo do jeito aí. Aí que você dorme mesmo. Tá quase sexta, gente. Dá um Tchau, tchau. dá um Até a descanso. próxima aula. Adriana, dá um break aí, toma um café e vai pra aula do Luiz. É, Pra dar uma despertada. Ou não tá também. bom. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Tá Tchauzinho. bom. Tá bom. Ai, ai.